Fala galera, hoje no Resumindo Animes eu vou falar sobre os episódios 9, 10 e 11 do anime Ayakashi Japanese Classic Horror. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O episódio começa com um vendedor de remédios parado em frente à entrada do terreno de uma família. Um homem que estava passando o alerta, dizendo que ele não conseguiria vender nenhum remédio, pois este era um grande dia da jovem senhorita. O vendedor o ignora e continua a adentrar ao terreno. Quando o vendedor termina de subir as escadas, ele para por um instante e dá um sorriso. Após isso, ele continua a andar em direção à casa de dentro do terreno. Após chegar à entrada da casa, uma garota chamada Kaio o recebe. Ela pergunta se ele está lá para entregar algo. Ele nega, dizendo que era apenas um vendedor de remédios. Ao ouvir isso, Kaio diz que eles não estão livres agora. O vendedor ignora e entra na casa. Após ele entrar, ele pergunta a Kaio se hoje iria ter alguma cerimônia de casamento. Kaio diz que sim. Ela diz que hoje era o dia que Mao-sama iria se casar com Shiono-sama e diz que logo virão buscá-la para o casamento. O vendedor diz que como presente irá oferecer um remédio para a noiva. Após ele dizer isso, ele cochicha algo no ouvido de Kaio. Kaio, ao ouvir o que ele disse, fica muito animada e pede para que ele a deixe ver logo. Antes que o vendedor conseguisse falar algo, um senhor aparece na entrada da casa. Ele avista o vendedor e fala para ele sair. Kaio intervém o senhor e diz que o vendedor entrou apenas para beber um pouco d'água. E também diz que se ele se atrasar, Katsuyama-sama irá ficar brava. Após ouvir isso, o senhor vai embora. Kaio, após perceber que o senhor havia ido embora, pede para o vendedor mostrar o que ele tinha dito a ela. O vendedor então começa a mostrar suas coisas, que ele carregava em uma espécie de bolsa. Após algum tempo conversando, aparece um rato e Kaio se assusta. O vendedor então nota que ela tem muitas armadilhas para ratos em sua casa, e questiona Kaio do porquê eles não têm um gato. Kaio então responde que há alguém na casa que não gosta muito de gatos. Logo após Kaio terminar de falar, uma mulher aparece atrás dela gritando seu nome. E ela diz que aquele senhor, que agora descobrimos que se chama Yahei, a disse que ela estava perdendo tempo ali. E então manda Kaio encher o pote de água, pois ele estava vazio. Kaio então vai e deixa o vendedor sozinho com a mulher. O vendedor pediu desculpas e a cena corta para onde a noiva está. O empregado da família chega ao quarto onde eles estão e então avisa que os encarregados de buscar a noiva chegaram. Após conversar com a sua família um pouco mais, ela parte em direção aos encarregados de buscá-la e sua família está logo atrás dela. Após ela chegar aos encarregados, seu rosto faz uma expressão de desespero e então ela cai no chão sem vida. Seus familiares ficam desesperados e começam a gritar por ajuda. O vendedor então chega ao local e diz que aquilo não era obra de um assassino e que o responsável por isso não era algo que poderia se cortar com uma espada. Todos começam a desconfiar do vendedor. O vendedor então coloca um papel em cada parede do seu lado. Ele diz que se não fizerem a barreira logo, as coisas poderiam ficar complicadas. Após algum tempo, a família se acalma. Eles prendem o vendedor, o deixando amarrado em um dos quartos da casa, e começam a interrogá-lo. Eles pegam a mochila do vendedor e começam a vasculhá-la. Ele explica o que são cada uma das coisas que eles perguntam, até que eles acham uma espada. Eles tentam desembainhar a espada, mas não conseguem. Então eles o questionam sobre aquilo. Ele responde que aquela espada era usada para caçar demônios e cortá-los, e que ela não podia ser aberta até que conhecesse o Katachi, Makoto e Kotowari do demônio. Eles então dizem para o vendedor parar de falar besteiras. O grupo então começa a discutir sobre o que irão fazer sobre a morte de Mao, se irão escondê-la ou falar. No final, a discussão não chega a nenhum resultado. Após isso, uma mulher pede para Kaio acender as velas no quarto de Mao. Um funcionário da família, Odadima, se oferece para ir com ela, e os dois vão juntos. Kaio está um pouco assustada, mas Odadima a conforta. Após isso, todos começam a ouvir um som de gato e ficam assustados, mas o barulho logo após para. Depois disso, Yahei, que havia saído de dentro da casa para buscar algo, cai do teto com o seu corpo já sem vida, e com alguns ferimentos que foram causados antes da queda. Logo após, o vendedor se liberta e começa a espalhar selos por toda a casa. Depois dele terminar e dizer que aquela coisa não poderia entrar, a casa começa a estremecer e todos ficam assustados. Eles então perguntam o que foi aquilo e o vendedor responde que era um demônio, e diz que para impedi-los, eles precisavam descobrir o Katachi, Makoto e o Kotowari do demônio. E diz que ele já havia descoberto o Katachi, e que se eles não descobrissem os outros dois logo, todos irão ser mortos. O vendedor diz que o Katachi que o demônio toma vem do ódio e rancor contra os humanos, e pede a todos a respeito do Makoto e Kotowari que falem sobre eles. Todos ignoram e falam para Kaio pegar um pouco de bebida para eles. O vendedor então diz que precisa de sal e no caminho também pegará a bebida. Como não confiavam nele, pediram para que um servo da família o acompanhasse, e assim é feito. Depois que eles voltaram, o vendedor então começou a fazer uma linha de sal em volta do quarto. Um servo da família tenta quebrar a linha, mas o vendedor o impede, dizendo que ele até pode zombar, mas não era para quebrar a linha.
então ele termina a linha e ninguém mais o questiona. Depois ele espalha uma espécie de armadilha para demônios pelo quarto. Após terminar, ele novamente fala para dizerem para ele sobre o Makoto e o Kotowari. Eles então questionam e perguntam por que devem dizer. Ele então fala que o Makoto é a razão do porquê esse incidente ocorreu, e o Kotowari é a verdade no seu coração. Eles então perguntam o que era isso, e ele diz que cada uma é uma pergunta diferente. O que aconteceu, por que isso aconteceu, e o que começou esse ódio. Ele fala que enquanto as respostas dessas perguntas não sejam reveladas, sua espada não terá nenhum poder, e não poderão matar aquele demônio. Eles então começam a suspeitar que o demônio fosse um gato, e lembram que eles tinham um antigamente, mas aparentemente o venderam para mercadores usarem sua pele. De repente eles ouvem um som, e eles pensam que pode ser alguém que foi os visitar, mas o vendedor explica que isso era impossível, pois do lado de fora da barreira que ele havia feito, era tudo o território do demônio, e que era impossível alguém atravessar e ir até lá. A cena então corta para a visão de alguém ou alguma coisa andando pela casa. Esta coisa acha as armadilhas que o vendedor tinha colocado e começa a andar por elas. As armadilhas fazem um barulho por onde a coisa passa. E de volta onde os outros estão, podemos ver que os papéis que o vendedor havia colocado na parede estão agora começando a mudar, e um símbolo é formado em cada um dos papéis. A cena então fica trocando entre o vendedor que segue as armadilhas que fazem barulho e a visão da coisa, até que os dois param, e nos é mostrado a mãe de Mal, chorando em volta do seu corpo sem vida. Sua mãe tira o pano que antes tampava seu rosto, e nos é mostrado que a linha de sal que o vendedor tinha feito havia se desfeito. O corpo, até então morto, abre os olhos. Ele então fala o nome da mulher que antes chorava, e agora faz uma cara de pavor. A mulher começa a gritar desesperada, dizendo que aquela era Tamaki, e começa a ficar louca de desespero correndo pela casa gritando. O vendedor, após notar que aquele quarto seria destruído, manda todos entrarem no outro quarto. A mulher apavorada nem o ouve e continua gritando desesperada. A porta do quarto que a mulher está gritando então se abre e nos é mostrado inúmeros gatos. E a mulher de branco aparece em meio a eles. Yoshiaki, um membro da família, pega sua espada e corre em direção à mulher, gritando para o demônio morrer. A mulher então faz um gesto com a mão e o quarto inteiro é tomado pelo demônio. O vendedor, ao perceber, fecha a porta do quarto em que ele e os outros estavam, e começa a colocar selos na parede. Então começa uma luta entre o vendedor e o demônio, para que o quarto que estão não seja destruído igual o último. Kaiô, percebendo que o vendedor está em apuros, pega o sal que havia sobrado e joga todo ele no demônio, e isso espanta o demônio. O vendedor, ao notar que a criatura havia ido embora por enquanto, leva todos com ele até o último quarto, enquanto fecha as portas e coloca os selos em todas. Todos então percebem que mais 2 membros da família morreram, mas conseguem manter um pouco da calma. O vendedor então pergunta quem era aquele, e ele diz que aquilo fazia parte do Makoto e do Kotowari do demônio, e questiona os membros restantes da família. Eles então falaram para ele desembainhar logo a espada, mas ele diz que ainda não é possível. Todos os quartos atrás do que eles estão são destruídos, e os deles também iriam ser. Mas um membro da família abre um quarto secreto e pede para todos entrarem. Uma mulher da família então começa a rir dizendo que era inútil. O vendedor então a questiona perguntando se ela sabia o que estava acontecendo. Ela então diz que é tudo culpa dos homens, dizendo que foi eles que conduziram o demônio até lá. Após ela dizer isso, o demônio entra no quarto que eles estavam antes. Então uma das paredes fica vermelha, e uma espécie de gato aparece nela, e começa a circular a parede. Após isto, o vendedor parece entender algo, e diz que o chefe da família é o Makoto do demônio. O vendedor diz que quem transformou aquilo em demônio era o chefe da família, e diz que ele tem a obrigação de falar. O chefe então diz que aquele era um rancor muito antigo. Ele então começa a falar que antigamente, uma garota chamada Tamaki foi uma oferenda de sacrifício. Ele a pegou e a levou ela para sua casa. Ele diz que tinha a intenção de devolvê-la imediatamente, mas lentamente se tornou inevitável. Ela lentamente começou a ir até ele, inclinando-se diante dele, e ele a abraçou. Sendo assim, nada podia ser feito, então nos é mostrado a cena dele dando um gato para ela. Ele diz que ele deu lindas roupas para ela e a alimentou com o melhor que tinha, então nos é mostrado Tamaki caída no chão. E ele diz que destruiu aquela jovem vida, que foi um final lamentável. Após ele contar essa história, eles começam a supor que Tamaki não deixaria ninguém naquela casa se casar, e que seu rancor estava além da redenção. Mas isso não foi o suficiente e a espada não foi aberta. Ainda faltava alguém falar. O vendedor então tenta segurar o demônio para que ele não entre. A família toda começa a enlouquecer e todos estão desesperados. O demônio é muito forte e o vendedor não consegue segurá-lo. Mas o Dajima começa a pedir ajuda incontrolavelmente. Assim o vendedor descobre o Kotowari do demônio. Sendo assim, ele conseguirá abrir a espada. Ele rapidamente faz uma barreira em sua volta e dos outros, e começa o processo de abrir a espada. Mas a espada não abre, então uma das informações era falsa. Sendo assim, o vendedor teve que desfazer sua barreira para proteger todos. O vendedor então é empurrado para dentro da parede vermelha, que já havia tomado conta do quarto. Ele tem algumas visões do gato antes de virar um demônio,
mas a cena corta para a família que está dentro do último lugar da casa que o demônio não havia invadido. O demônio então entra no quarto em forma de um gato monstruoso gigante e mata todos menos Kaiô e Odajima. E a cena corta para o verdadeiro passado de Tamaki. O chefe havia mentido sobre o Makoto e agora está sendo mostrado o verdadeiro. Tamaki está pedindo para retornar para onde o chefe da família havia apego. O chefe nega o pedido e começa a agredi-la fisicamente, enquanto a chama de ingrata. Depois, nos é mostrado ela no chão sem suas roupas, insinuando que o chefe havia abusado. Após isso, nos é mostrado que ela está presa em um lugar que não consegue sair. E este lugar era a sala secreta que foi revelada antes. Tamaki não está comendo, e a mulher que levava comida para ela diz que talvez irá parar de trazer comida, pois era um desperdício de seu tempo. Após a mulher sair, Tamaki percebe que havia um gato. Ela o chama até onde ela estava para lhe dar comida. Então vários dias se passam e ela sempre dava só comida para o gato, e ela estava ficando cada dia mais magra. Em outro dia, um membro da família aparece e abusa de Tamaki. Após isso, o chefe da família chega e começa a agredi-la fisicamente. O gato então defende ela arranhando o chefe. Ele então pede para ele correr e após isso Tamaki acaba por falecer. Por fim, nos é mostrado outro membro da família com o corpo dela em suas mãos, dizendo que iria cuidar disso e depois joga o corpo no chão. A cena corta de volta para o vendedor e ele agora está no quarto secreto e consegue desembainhar a espada agora que o verdadeiro Makoto do demônio era conhecido. A forma do vendedor muda drasticamente, agora dando vida aos longos cabelos brancos, símbolos amarelos por todo o corpo, um físico melhor e uma roupa amarela. O vendedor e o demônio começam então a travar uma batalha. A batalha estava acirrada, mas no final o vendedor sai vitorioso. Após o demônio ser derrotado, um gato sem vida surge no chão. Kaiô e Odajima então enterram o gato perto da casa para que ele possa viver para sempre com Tamaki. Após isso, eles conversam um pouco com o vendedor. Kaiô diz que acha que irá voltar para o seu vilarejo e Odajima não sabe o que irá fazer. Agora que toda a família daquela casa está morta, eles não poderão mais ficar por lá. O vendedor então consegue ver Tamaki e o gato indo embora juntos daquela casa que os fez sofrer tanto, dando a entender que finalmente eles estavam livres. E por fim, ele também vai embora. Se o vendedor batesse na sua porta dizendo que um demônio está te perseguindo, o que você faria? Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.